11h39, a Mirna Abreu já está de volta aqui aos nossos estúdios, primeiro com as notícias da Metrópole de Campinas e agora com as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara. Então, seja bem-vinda mais uma vez e boa tarde, Mirna. Boa tarde. A gente já começa falando de um projeto protocolado. Você que assiste aqui o Câmara Total, nós falamos no Notícias da Metrópole sobre impostos, IPTU e uma série de impostos que começa aí a partir de janeiro o contribuinte ter que pagar. Olha, e um projeto de lei protocolado na Câmara quer permitir o contribuinte pagar as taxas e impostos municipais por meio de PIX ou transferência bancária. Quem traz as informações é Michel Amorim. O vereador Paulo Gaspar protocolou um projeto de lei na Câmara que visa desburocratizar o pagamento de tributos e modernizar a legislação. O parlamentar explicou a matéria. Nós temos dois grandes problemas para o cidadão. Um é o valor do imposto, da carga tributária, o impacto que isso tem na vida dele. E outra é a forma como você paga esses impostos, essas taxas, a dificuldade que você tem de saber quanto que você deve. Então, essa complicação toda, hoje, no pleno 2022, não dá para admitir. Você tem que ir no banco, às vezes uma pessoa que não tem condução, ela tem que ir no banco credenciado para pagar uma taxa ou um imposto, né? E essa transparência é muito importante para que a gente tenha essa facilidade para o cidadão saber o quanto que ele está devendo e facilitar a forma de pagamento. Segundo o vereador, a medida tem como objetivo aumentar as formas de pagamento possíveis. Além disso, será possível realizar o parcelamento de alguns tributos e taxas que atualmente precisam ser pagos em uma única vez. Do PIX e da transferência bancária, que pode ser possível, o cartão de débito e crédito, ou a forma de parcelamento, que deve ser automático, que você pode fazer no cartão também. Então, toda a forma que você paga hoje no comércio, na iniciativa privada, isso também deve ser. Nós já temos a tecnologia, né? Então, por que não utilizar para os serviços públicos? De acordo com a matéria, para pagamento por meio PIX, a Prefeitura deve disponibilizar QR Code, link para pagamento ou chave aleatória para o contribuinte. Tem que passar pelas comissões, tem que ser votado em plenário, em duas votações, e tem que ser sancionado pelo prefeito. Mas no projeto está previsto que a própria aprovação já tem, se não me engano, são 45 dias automáticos para valer, já estar valendo, independente da sanção e a regulamentação pela prefeitura. Vai agilizar o pagamento, vai facilitar para o cidadão e hoje a gente precisa da tecnologia para agilizar todas essas formas. E olha, ontem a gente falou aqui no Notícias do Legislativo sobre o trabalho das comissões permanentes. Hoje a gente mostra o trabalho das comissões especiais de estudo. Gabriel, você tem na tela aí no site da Câmara quais são as comissões especiais de estudo que estão em andamento aqui na casa? Tem sim, campinas.sp.leg.br é o site do Legislativo. Se você for aqui em institucional, tem a aba aqui, ó, comissões permanentes. E aí você chega nessa primeira tela aqui, ó, e você tem acesso a todas as comissões que estão aqui ativas na Câmara de Campinas. Para o pessoal saber, olha, as comissões especiais de estudo, elas foram definidas de acordo com o regimento interno da Câmara. O que é o regimento interno da Câmara? São as normas para o funcionamento da Câmara Municipal de Campinas. Então, no artigo 60, tem um capítulo que fala exclusivamente da instituição de uma comissão especial de estudos que são criadas com a finalidade de analisar fatos de interesse público, promovendo debate e discussão de matérias que foram objeto da sua criação. E aí tem algumas normas para que elas sejam criadas aqui no Legislativo Campineiro. Olha, elas são compostas por, no máximo, 5 vereadores. E o vereador que propõe tem que ter um requerimento, que é um pedido formal para que ela seja aberta. E nesse requerimento vai ter que ter um prazo para o funcionamento dessa comissão, porque é diferente da comissão permanente. O prazo máximo é de 180 dias corridos, prorrogável por única vez por mais 180 dias. Esse pedido deve ser assinado por 1/3 dos vereadores da Câmara Municipal de Campinas e será considerada instituída após a leitura durante as reuniões ordinárias
ou extraordinárias. Então, ela é feita a leitura. E aí, depois, para você que já acompanhou alguma reunião aqui da Câmara, sabe que ela é feita a leitura em uma reunião, na seguinte, que é feita, então, a escolha dos membros. E aí, a gente vai falar agora como é, então, que é escolhido o vereador X, Y, como que funciona isso? Olha, a gente vai contar. O presidente da comissão permanente vai ser convocado, por exemplo, é um assunto uma comissão de estudo que fala de meio ambiente. E a gente tem a Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara. Então, o presidente da Câmara, ou quem estiver presidindo a reunião ordinária ou extraordinária, vai chamar o presidente da Comissão de Meio Ambiente e vai falar: interessa para vocês participarem dessa comissão de estudos? Vocês indicam alguém? Aí, a regra primeira que vale é essa. Então, aí preenche uma das vagas. Depois, os líderes de partido também são convocados para dizer: interessa ao seu partido participar dessa discussão? Se interessa, o partido já coloca lá o nome, olha, interessa para tal partido. O líder já aponta isso, Gabriel. Na sequência, nós temos aí, vamos supor, como a gente falou lá no início que são 5, se além do propositor e do presidente de alguma comissão permanente falar que quer, nós temos ainda 3 vagas, concorda? Se nós tivermos 3 partidos interessados, ok, fechou. Se tivermos mais de 3, aí nós temos o chamado sorteio. É feito o sorteio do partido durante essa reunião e aí o líder indica quem será o membro dessa comissão especial de estudos. A partir disso, então, constituídos 5 membros, nós temos aí, dentro desses 5, a escolha de um relator. Eles vão decidir quem vai fazer um documento dizendo como foi esse debate, esse estudo daquele determinado tema. E após a conclusão, a comissão tem até 10 dias para entregar esse relatório. A comissão ou qualquer vereador, depois que receber esse relatório, pode apresentar um projeto de lei, uma indicação, com base naquilo que foi discutido. A gente já até falou aqui de algumas proposições relacionadas a regiões. Olha, esse tema surgiu lá durante a Comissão Especial de Estudos, por isso a gente fez um projeto de lei. Muitas vezes acontece isso aqui no Legislativo. E aí também a prorrogação de prazos, né? Que tem que ser feito a partir de um pedido e votado entre os membros dessa comissão, quando é necessário aí que esse estudo continue. Após esse prazo, então, essa comissão ela é destituída ou então, caso acabe a legislatura. A gente lembra que essa legislatura é 2021, 2022, 23 e 24. Então, seria o prazo final, mesmo que essa comissão, por acaso, não tenha terminado o trabalho lá em 2024, findou a legislatura, fim da comissão também. E olha, e uma das comissões, inclusive, vamos mostrar de novo, Vamos, Gabriel? A gente tem aqui no site, no campinas.sp.leg.br, quando você abre todas as comissões especiais de estudos aqui... Que estão em andamento. Que estão em andamento, estão ativas. Então, cliquei na primeira aqui da APA Campinas. Assim, quando você abre, você já tem, então, a finalidade do porquê esta comissão está discutindo. Ela foi instalada no dia 5 de maio de 2021, tem um novo prazo, porque era para ter terminado em setembro, então teve essa prorrogação, que a Mirna disse, as discussões continuavam no dia 2 de dezembro de 2021. E aí você tem a composição, então quando a Mirna estava falando sobre o presidente, sobre os partidos, você tem a vereadora Débora Palermo como presidente da comissão e você tem como membros a vereadora Mariana Conte, o vereador Paulo Gaspar e a vereadora Guida Calisto. E aí é composta, então, essa comissão especial de estudos sobre a APA aqui da cidade de Campinas. E é justamente sobre ela que nós vamos falar agora, porque o André Aranha vai contar como foram os trabalhos realizados em 2021 pela CE da APA Campinas. Houve 4 reuniões no último semestre do ano passado. A comissão da APA ela foi criada para acompanhamento da legislação e do cumprimento, principalmente da legislação referente às áreas de preservação ambiental e de preservação permanente. Temos ainda muito trabalho pela frente, nós ouvimos já a Secretaria do Verde, o CONDEMA, o CONGEAPA e também os subprefeitos dos distritos de Souza, Joaquim Egídio e da área
área do Carlos Gomes, que compõe a APA, né, Campinas, e também chamamos o do Campo Grande, ele não pôde comparecer, mas nós também temos discutido a APA do Campo Grande, que são áreas de extrema importância, porque é o pulmão nosso, né? É a área que não há qualidade de vida sem preservação do meio ambiente. A presidente da Comissão Especial de Estudos APA Campinas, a vereadora Débora Palermo, destacou que na reunião de agosto o assunto foi a lei da APA e a legislação aplicada. O intuito dessa comissão é nos debruçarmos na legislação e também no cumprimento dela, para que a autorização dos condomínios, que todos os empreendimentos cumpram essa lei sem violar nenhum direito da natureza, né? Seja ele assoreamento de nascentes ou corte de árvores, né, nativas. Então a gente tem feito esse acompanhamento através da APA. Em outubro foram apresentadas iniciativas desenvolvidas pelo CONDEMA e pela ONG APA Viva para a preservação da APA Campinas e a necessidade de atualizações das leis ambientais e aprimorar a fiscalização. Na última reunião do ano passado da Comissão Especial de Estudos APA Campinas, o assunto principal debatido foi como administrar áreas de proteção ambiental. A parlamentar destaca ainda que é fundamental que haja conscientização da população, educação ambiental nas escolas e necessidade de ecoponto. Nós só conseguiremos mudar essa questão cultural e quando trabalhar a questão da educação ambiental desde os primeiros anos nas escolas, né? Ensinando a criança a importância de se preservar, né? O meio ambiente, a água, a natureza, os animais. Aí será uma coisa automática, todos vão cuidar sem precisar dessa legislação específica e também que muitas vezes não é cumprida, né? Além da Débora Palermo, Paulo Gaspar, Mariana Conte e Guida Calisto fazem parte da comissão. Além dessa que a gente acaba de mostrar, que é a comissão da APA Campinas, a gente tem uma outra que foi instituída por iniciativa do vereador Rodrigo da Farmadic para acompanhar e fiscalizar as obras do BRT. Ela, que estava prevista para terminar em setembro do ano passado, continua até abril de 2022. A Comissão Especial de Estudos para acompanhar e fiscalizar o término das obras do BRT é presidida pelo vereador Rodrigo da Farmadic e composta também por Igor Diego, Cecílio Santos, Eduardo Magoga e Carlinhos Camelô. Foi criada em 2021 como uma demanda recente para fazer parte do processo de implementação de um dos sistemas viários mais importantes da região. O corredor Ouro Verde parte do Terminal Central e percorre 5 bairros até chegar ao Terminal Vida Nova, totalizando 14,6 quilômetros de extensão. Apesar de ser um acesso importante e esperado por muitos moradores de Campinas, tem obras atrasadas em vários trechos. Esse foi um dos principais trabalhos da comissão. Essa comissão que nós montamos, inclusive é uma reedição da comissão que nós fizemos no mandato anterior. Ela é importante na medida de que é uma importante obra de mobilidade urbana na cidade de Campinas, inclusive é a maior, inclusive em andamento, de quase R$500 bilhão, e nós precisamos estar atentos acompanhando as obras. O principal objetivo era acompanhar o andamento, inclusive, das obras, fiscalizando o que estava sendo executado e entregue para a população. Então, mediante isso, nós fizemos diversos requerimentos, questionamentos à prefeitura e também estivemos com muitas diligências local, inclusive com acompanhamento da TV Câmara, com populares que nos questionavam aqui a Câmara Municipal, estivemos nos locais. Isso é de extrema importância para a Câmara Municipal estar acompanhando esse investimento. Em novembro, a Prefeitura de Campinas determinou uma multa no valor de R$10 milhões ao consórcio BRT, que é responsável pela construção dos corredores de ônibus do sistema. A Secretaria de Infraestrutura alegou pendências em vários trechos pertencentes ao lote 4 do empreendimento, que eram esperadas para dezembro de 2020. Os trabalhos foram retomados, com importante atuação
também da Câmara de Campinas. E nós agora faremos um relatório, encaminharemos à presidência da Casa com algumas recomendações, inclusive quando nós vimos no local a necessidade de instalação de barreiras físicas do canteiro central para que as pessoas não atravessem no meio do trânsito, e sim elas sejam direcionadas às faixas de pedestres, alguns locais que precisam melhorar a sinalização, e também nós fizemos apontamentos para a Prefeitura para que notificasse as empresas que estavam em atraso, inclusive ainda estão em atraso. Isso foi atendido, isso é resultado do trabalho da comissão que cobrava insistentemente que as empresas fossem penalizadas, e inclusive um dos consórcios foi penalizado em 10 milhões, uma multa de um valor considerável, mas por conta dos atrasos. Então, eu considero que a comissão tem feito o trabalho dela, fez esse trabalho, e apesar do encerramento, com a conclusão agora do relatório, nós vamos dar continuidade aqui à nossa Casa Legislativa na fiscalização. E a gente lembra que ela foi prorrogada porque as obras do BRT que estavam previstas para terminar em dezembro de 2021 não acabaram, e por isso a necessidade dessa prorrogação. E a gente segue acompanhando, então, o trabalho da comissão. Agora, Mirna, a gente mostrou aí um balanço do que foi trabalhado em 2021 das comissões especiais de estudo. E no ano passado nós tivemos também a criação das frentes parlamentares, que são iniciativas distintas. Ela foi criada aí em setembro através de uma resolução que foi votada aqui na Câmara Municipal, e as frentes parlamentares possibilitam representar a Câmara em atos externos, bem como ter representantes da sociedade civil com o objetivo de apresentar preposições sobre assuntos específicos. E uma delas é a Frente Parlamentar para a Defesa da Profissão do Frentista, que foi criada em setembro do ano passado e é presidida pelo vereador Permínio Monteiro. Trabalho que continua neste ano. Aproximadamente 500 mil pessoas trabalham como frentistas no Brasil. A profissão, no entanto, de acordo com o vereador Permínio Monteiro, chegou a correr riscos se houvesse mudanças na legislação. Pensando nisso, foi criada na Câmara Municipal de Campinas a Frente Parlamentar em Defesa da Profissão do Frentista. E essa frente parlamentar foi de extrema importância aqui na Câmara Municipal de Campinas. E temos o orgulho de dizer e tornar público, através da TV Câmara, que aqui aconteceu uma reunião da Confederação do Sindipetro, que é do Sindicato dos Frentistas, dos postos de petróleo do estado de São Paulo. Tivemos aqui a reunião também de vários sindicatos junto com essa federação, e a Câmara de Campinas foi a primeira a iniciar e dar o pontapé, cobrando para que não acontecesse a extinção do cargo de frentista, da função de frentista. Então, no caso, era uma proposta de um deputado federal que foi infeliz na sua proposta, o Kim Kataguiri, do DEM, onde ele propôs no Congresso, lá na Câmara dos Deputados Federal, onde ele pedia a extinção dos frentistas, da profissão de frentista, sendo que ia ser a bomba autosservice. Porém, não tem condições de atender a população, fazer o autosserviço ali na bomba, que tem a questão do perigo, tem a questão do incêndio, tem a questão de uma mulher grávida, uma mulher com criança chegar ali, uma pessoa chegar fumando um cigarro e de repente explode a bomba de gasolina. Então são vários problemas que atingiria a extinção dessa profissão. O vereador Permínio Monteiro, que é o presidente da Frente Parlamentar, reforça que o trabalho dos frentistas garante a segurança dos usuários de postos de combustíveis, uma vez que a população em geral não tem conhecimento sobre a segurança e também não sabe fazer o autosserviço das bombas de combustíveis. Diante dessa preocupação, eu fiz uma moção de repúdio contra essa proposta na emenda do projeto de lei desse deputado, e também tive o apoio de muitas pessoas, dos frentistas, dos sindicatos e da federação nessa questão. E recentemente, essa semana, eu tive uma notícia muito boa, onde foi arquivada essa proposta da emenda nesse projeto de lei para pedir a extensão dos frentistas. Então foi uma grande conquista, uma vitória que iniciou aqui na Câmara Municipal de Campinas, para outras câmaras, levou para o Estado de São Paulo, a Assembleia, e também até o Congresso, onde tivemos caravana, tivemos as pessoas reivindicando, procurando os deputados, e onde foi concluído e arquivado, de fato e de direito, o projeto de lei que queria extinguir a profissão
Aqui só no estado de São Paulo, para você ter ideia, tinha 100 mil frentistas. Então seria 100 mil famílias com o pai da família, o pai de família estaria desempregado. Então foi uma grande conquista, me sinto privilegiado por ter levantado essa bandeira com os frentistas, não só de Campinas, da região metropolitana, mas do estado de São Paulo. Podemos falar que é uma grande vitória para todos os trabalhadores. O vereador fala sobre a expectativa dos trabalhos da Frente Parlamentar em 2022. Vamos lutar para que melhore, né, as questões salariais, vamos lutar para que seja valorizada de fato essa profissão e não tenha nenhum tipo de problema. Então o trabalhador tem que ser valorizado, principalmente nessa função de frentista do estado de São Paulo. Olha, e se você quer saber o trabalho de todas as comissões de estudo permanente de representação e também das frentes parlamentares, acesse o site www.campinas.sp.leg.br e também as reuniões que aconteceram em 2021 também estão disponíveis no youtube.com/TV Câmara Campinas. Hora de Câmara nas ruas e a nossa equipe foi até o distrito do Campo Grande acompanhar o vereador Cecílio Santos e mostrar um ofício que ele fez para o Jardim Rossim. Confira os detalhes com Michel Amorim. O vereador Cecílio Santos protocolou um ofício na prefeitura que pede a revitalização da área de lazer que fica no Jardim Rossim. Esse campo, a gente, em articulação com o deputado federal Carlos Zaratini, recebemos uma emenda do deputado, uma emenda do Orçamento Geral da União, para reforçar o caixa da prefeitura e, portanto, fazer a manutenção desse espaço. Já veio aqui o secretário de Serviços Públicos, o secretário de Infraestrutura e também o vice-prefeito. Então, tem um compromisso do prefeito de fazer a manutenção desse espaço, que é muito importante para a comunidade aqui do Jardim Rossim, Princesa do Oeste, Monte Alto, Satélite Íris 4. Então, os meninos fazem o futebol aqui e também fazem a arrecadação de alimentos, distribuição das cestas básicas. Então, é um espaço de lazer da comunidade, mas também de ação social. O parlamentar comentou a situação atual do espaço. Está muito precário hoje, né? Então a estrutura aqui do vestiário vai ser reformada, melhorar a iluminação. Eles estão pedindo para fechar o alambrado aqui, onde os jogadores têm acesso e só os jogadores possam ter acesso, para evitar o vandalismo e tudo mais. E também a manutenção do gramado, né? Fechar as telas em volta para que a bola não some, né? Então é importante que tenha este cercamento do campo, a manutenção do gramado e do vestiário. Então é basicamente isso e, claro, se for possível, a gente também está pedindo a academia da terceira idade e a quadra de areia aqui do lado para que toda a comunidade possa ter acesso. A área pública para os órgãos estar podendo cortar o gramado da gente e não tem apoio. E eu acabei fazendo o corte do gramado, cara. Foi uma ajuda para a própria comunidade, que isso aqui não é utilizado só por mim. Pô, você vem no final de semana aqui, é muita gente aqui e a gente tem nossas arrecadações, cara. Geralmente gente ajudando a gente também. E não envolve só o futebol, na verdade, né, cara? Várias ações sociais que nós fazemos aqui também. O vereador aguarda um posicionamento da prefeitura. Tem a previsão de ser executado este ano, né? Até porque o prazo de execução da emenda é para este ano. Então está no orçamento e a gente tem a perspectiva que logo agora, no começo do ano, já se desenrole essa questão do projeto e início das obras. Tá certo, então, Mina Abreu. Muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Volta amanhã com mais informações da metrópole de Campinas e também do que acontece aqui no Legislativo. Combinado, eu volto amanhã e até amanhã para você ir de casa.